compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Hoje de manhã eu falei numa conferência profética de louvor sobre unção. E eu quero falar outra palavra. O pessoal do louvor, se eu falasse que ia repetir aqui, eles iam levantar tudo e ia sair pelo portão afora. Mas eu quero falar nessa noite com vocês sobre gerenciamento. Diga comigo assim: gerenciamento. A maioria de nós, muitas vezes, acabamos enfrentando problemas na nossa vida pessoal e na nossa casa, no nosso trabalho e até mesmo na vida cristã, por falta de gerenciamento na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida econômica. E o Espírito Santo de Deus plantou essa palavra no meu coração, e eu penso que é um momento propício para a gente falar sobre gerenciamento, porque nós estamos aí na implantação de uma visão muito linda. Domingo passado nós tivemos aqui mais de 18 pessoas que se converteram a Jesus, que confessaram Jesus Cristo como Salvador. Pais, pessoas preciosíssimas conheceram Jesus aqui. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele está nesta semana, durante essa semana, operando neles um trabalhar muito lindo. Eu sei que não é fácil essa mudança, mas quando ela acontece, ela vem para gerar coisas muito boas na nossa vida. Então, nós estamos num processo aí, vamos ter a cantata e tem ensaio, tem que administrar, não é verdade? A implantação da visão na igreja. Então, eu quero ministrar para vocês essa palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, que eu quero intitulá-la de gerenciamento, ok? Abra sua Bíblia, por favor, lá no texto de João capítulo de número 2, é um texto muito conhecido e eu quero começar por ele. Nós vamos passar pelo menos por uns 3 textos bíblicos, mas eu quero iniciar por esse texto. O texto é muito simples e é muito conhecido, mas é a palavra de Deus, então nós vamos ler. Evangelho de João capítulo 2, diz assim, pessoal: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 medidas de água. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas. Eles encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham ido tirar a água, ele chamou o mestre-sala ao esposo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Posso ouvir um amém? Essa passagem é uma passagem muito conhecida e ela trata-se a respeito do primeiro milagre de Jesus. Jesus, ele havia sido convidado. Ele foi convidado para este casamento. O texto, ele omite o nome dos noivos, omite o nome dos pais dos noivos, mas o texto não omite o nome de Jesus, o nome de sua mãe, e eles fazem questão de mencionar também que os discípulos de Jesus estavam com ele. Jesus está numa festa, é uma festa de casamento. Quem já foi a uma festa de casamento aqui? Quem já foi? Quem já foi? Muito bem. Você sabe que não existe coisa pior numa festa de casamento quando alguma coisa dá errada, porque o casamento, ele é o ápice da vida de um casal. O casamento, ele é o ápice na vida
dos nubentes. Eles querem que tudo dê certo, eles querem que os convidados sintam-se bem, eles querem que os convidados possam desfrutar do melhor da festa. Eles não querem que ninguém saia da festa reclamando de alguma coisa, questionando, murmurando. Tanto é que existe aquela preocupação se todo mundo comeu. Eles pedem à família, muitas vezes aos pais, para observar se está tudo bem. Volta e meia vai alguém na cozinha e vê se está todo mundo sendo bem servido. E esse casal que está passando por esse processo de casamento nas bodas em Caná da Galileia, não é diferente de nenhum de nós. Eles estavam na sua festa de casamento e de repente eles são surpreendidos por uma eventualidade. O que aconteceu? A Bíblia diz que acabou o vinho. O vinho na Bíblia, ele tem entre as suas significâncias, ele representa a alegria, ele representa a festa. E quando o texto diz acabou o vinho, o texto está querendo dizer que problemas iriam acontecer naquela cerimônia, naquelas bodas, naquele casamento. E aí, quando acaba o vinho, então, quem é contatado? Diz que foi contatado a mãe de Jesus. E ela agora pega e vai falar com Jesus. E Jesus, ele inicia um diálogo, conversando com ela e dizendo para ela que a hora dele ia chegar. Ele diz assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora vai chegar. Ainda não é o momento de interferir, ainda não é hora de fazer o milagre. Até milagres na nossa vida tem a hora certa de acontecer. Até para Deus mudar circunstâncias na nossa vida, tem a hora certa de Deus fazer. A Bíblia diz através do profeta Isaías que o Senhor é que sabe os pensamentos que Ele tem acerca de nós. O Senhor, Ele sabe os projetos que Ele tem acerca de nós. Por isso nós precisamos respeitar o tempo de Deus. Eclesiastes 3, a Bíblia fala sobre o tempo de Deus. A Bíblia fala que a hora para tudo, para todos os propósitos debaixo do céu e em cima da terra. E Jesus estava tentando explicar isso para sua mãe. Ele estava dizendo para ela: olha, ainda não é chegado a minha hora. E quando ele faz essa fala para ela, a sua mãe entende a fala de Jesus, e ela diz no versículo 5 aos empregados: façam tudo quanto ele vos disser. E aí então Jesus inicia uma aula de gerenciamento. Quando ela diz isso, façam tudo o que ele disser, Jesus então, ele inicia uma aula de gerenciamento. Então Jesus, ele começa a observar qual a necessidade, de que maneira que aquela necessidade ela poderia ser suprida, o que ele poderia fazer para interferir de maneira benéfica, porque às vezes as nossas interferências, elas são boas, mas eu costumo dizer que de boas intenções o inferno está cheio. Quantas vezes você tentou interferir de alguma maneira na vida de alguém, você pensou que você estava ajudando e você atrapalhou? Quantas vezes você tentou dar uma opinião, você tentou estender a mão para alguém, fazer alguma coisa beneficamente na vida de alguém e você atrapalhou? Pare para pensar. E por que aconteceu isso? Porque na verdade, nessa aula de gerenciamento, muitas vezes nós falhamos na nossa intuição. Por quê? Porque nós achamos que aquilo que aconteceu conosco também é bom para os outros. A gente acha que as decisões que nós tomamos relacionadas à nossa casa, ela também funciona na casa dos outros. A gente acha que a maneira que a gente cuida dos nossos filhos, ela também funciona com os filhos dos outros. A gente só esquece de uma coisa: a mulher dos outros não é a nossa mulher, os filhos dos outros não são os nossos filhos, o DNA é completamente diferente. Os problemas, embora eles possam ser parecidos, mas eles não são iguais. A pessoa com quem você está lidando, ela não é igual. Aliás, Deus, ele é tão poderoso que ele colocou em cada um de nós uma capacidade única de sermos seres individuais. Hoje, se você pegar todas essas pessoas que estão aqui dentro, com todas as faltas, se você pegar todas as pessoas que estão aqui dentro e você pegar as suas digitais e colocar as impressões numa folha de papel, não existe ninguém aqui dentro que tenha uma impressão digital igual a do outro. E às vezes nós queremos resolver problemas e resolver situações
usando de atitudes e ações que nós já usamos em outra situação, com outra pessoa, e na verdade isso tende a atrapalhar. É por isso que muitas vezes você tentou ajudar e você não conseguiu. É por isso que muitas vezes você tentou interferir e essa interferência ela foi maléfica ao invés de ser benéfica. Por isso Jesus aqui ele começa a dar uma aula de gerenciamento. E a primeira atitude que ele toma é mostrar à sua mãe que na hora da dificuldade não se pode ter desespero. Na hora do problema não se pode ter desespero. Você pode repetir comigo, por favor? Na hora da dificuldade, do problema, não se pode ter desespero. Por quê? Porque o desespero vai te levar a se precipitar. O desespero vai levar você a tomar atitudes que posteriormente você vai se arrepender. O desespero, ele vai levar você a fazer coisas que, se você raciocinasse um pouquinho mais, se você esperasse um pouquinho mais, se você orasse um pouco mais, você automaticamente não faria. Essa é a grande verdade. Então Jesus ele vai falar para sua mãe: mulher, ainda não é chegada a minha hora. A primeira lição de gerenciamento é essa: tudo tem a sua hora. Você não pode tomar uma atitude na hora do desespero, porque se você tomar uma atitude na hora do desespero, você vai errar, você vai fracassar, você vai levar uma situação que poderia ser benéfica, você vai levá-la a se perder. Você está me entendendo? Diga amém. Então, é importantíssimo você guardar isso, porque você vai levar isso para a sua vida pessoal, você vai levar isso para o seu casamento, você vai levar isso para a sua relação com seus filhos, você vai levar isso para a sua relação eclesiástica dentro da igreja, você vai levar isso para a sua relação interpessoal no seu trabalho. Quantas vezes eu já vi gente errar, eu já vi gente falhar por impetuosidade, por agir pelo impulso, por agir na hora do desespero. Vocês querem um exemplo? Pedro, quando foram prender Jesus, vocês acham que Jesus queria que o Pedro tivesse passado a espada na orelha de Malco e tivesse arrancado a orelha do soldado fora? Quem acha que Jesus queria ver essa cena de horror aqui? Quem acha que Jesus queria? Por favor, levanta sua mão que eu quero ensinar você que está errado sua maneira de pensar. Jesus não queria ver essa cena de terror. A Bíblia diz que a essência de Jesus é o amor, amém ou não? Então vocês acham que Jesus queria ter abaixado ali, pego aquela orelha, meu irmão? Se Spielberg estivesse ali do lado, seria o primeiro filme dele. O homem que colou a orelha do outro, que tomou uma espadada e a orelha foi decepada, arrancada. Mas veja, Jesus não queria. Embora, aí você vai dizer assim: mas pastor, ele precisava fazer um milagre, mas não necessariamente o outro precisava perder a orelha. Sim ou não? Por exemplo, todo mundo quer ver o morto ressuscitar, amém ou não? Mas quem quer morrer? Ninguém. Então existem coisas que não necessariamente elas precisam acontecer para que o Senhor manifeste a sua glória. Elas não necessariamente precisam acontecer, elas são frutos da precipitação humana. Então o que nós vemos nessa cena do Getsêmani? Vemos uma precipitação humana, vemos um discípulo de Jesus com a necessidade de demonstrar o seu amor e o seu cuidado pelo seu mestre. Então ele tira a sua espada, corta a orelha do soldado. E eu imagino aquela cena, porque ele não avisou Malco que ele ia cortar a orelha. Malco, olha, toma um anestésico aí, vamos chamar alguém para poder aplicar o anestesia, porque eu vou cortar a sua orelha, isso deve doer. Não, foi a sangue frio. Então você imagina o desespero de Malco. Imagina Malco gritando com a mão na orelha, o sangue sendo espargido de tal forma, ele voando da orelha de Malco, Jesus olhando aquela cena ali. Eu imagino que todos ali devem ter ficado desesperados.
alguém não sabia se pegava a orelha, se tampava o sangue que saía da onde a orelha tinha sido arrancada. Então Jesus, ele entra em ação, vai lá, pega a orelha e diz o texto que ele coloca no lugar e opera um milagre, e então ele salvou a pele de Pedro. Mas por que Pedro fez isso? Porque Pedro agiu na sua impulsividade. Então Jesus, ele vai dar a primeira lição de gerenciamento. Ele diz: mulher, e aqui ele não está falando para qualquer pessoa não, ele está falando para a sua mãe. Mulher, ainda não é chegado a minha hora. Por quê? Porque geralmente as pessoas que querem nos levar ao desespero, a agir pela impulsividade, são as pessoas mais próximas de nós. Quantas vezes, não precisa olhar para sua mulher, não precisa olhar para o seu marido, por favor, não a cobre, não vá fazer cobranças no olhar, tá bom? Porque vocês se conhecem, o objetivo não é esse, tá? Mas quantas vezes você já ouviu essa mulher falar para você: você não parece homem, você não toma uma atitude, se fosse eu, já tinha resolvido. Quantas vezes, ô santo, você já ouviu isso? E você, minha santa, quantas vezes você já ouviu ele falar também: se fosse eu a mãe dessa menina, eu já tinha botado ela na linha, eu já tinha botado ela no eixo. E isso são pressões, são falas, são atitudes que querem nos levar muitas vezes a agir pela impulsividade. E isso não faz parte do gerenciamento. Então, o gerenciamento que Jesus está nos ensinando é entendermos e aprendermos que há um tempo determinado para todas as coisas, e ainda que seja a sua própria mãe querendo levar você a agir pelo desespero, não faça. Saiba que Deus, Ele é e continuará sendo o seu Senhor, e Ele tem um tempo certo para te abençoar, para mudar o seu quadro, para mudar a sua história, para mudar tudo isso que tem te incomodado, que tem roubado a sua paz. Ele tem o momento certo para mudar tudo isso. Seja paciente, espera nele. Lembre-se, Deus, Ele tem tudo sob controle. Diga para quem quer que seja: ainda não é chegada a minha hora, porque quando chegar a minha hora, Deus vai pelejar a minha peleja e eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu posso ouvir um glória a Deus? Tem alguém que pode exaltar o Senhor? Tem alguém que pode exaltar o Senhor? Então, o primeiro entendimento do gerenciamento é esse: não agir pelo desespero. Há um momento certo para tudo. Ainda que você seja impulsionado por pessoas que são muito importantes na sua vida, diga para elas: espere, ainda não é chegada a minha hora. Jesus, ele vai agora observar, ele vai observar o ambiente aonde ele está. Ele diz: a sua mãe diz aos empregados: façam tudo quanto ele vos disser. Então perceba, a atitude de Jesus levou a sua mãe a entender que Jesus, ele era um bom gestor e que ele tinha tudo sob controle. Diga comigo, por favor: Jesus tem tudo sob controle. Ei, deixa eu te falar uma coisa: nem mesmo a cruz surpreendeu Jesus, nem mesmo o Calvário surpreendeu Jesus. Não, nada surpreende Jesus. Toca educadamente nessa pessoa que está do seu lado, por favor, e diga para ele, diga para ela assim: nada surpreende Jesus. Nada, absolutamente nada surpreende Jesus. Nada. Certa vez Jesus estava com seus discípulos, e os discípulos perceberam que Jesus estava angustiado por alguma coisa, embora Jesus não houvesse dito a eles ainda o porquê Jesus estava angustiado. E então Jesus, ele revela aos seus discípulos. Por quê? Porque nada surpreende Jesus. Jesus diz assim aos seus discípulos: está chegando a minha hora, e aquele que me trai, ele está conosco à mesa. E os discípulos ficaram apavorados: quem é que vai fazer isso? Vamos descobrir logo, para que isso não aconteça. Jesus fala para eles assim: fiquem de olho e vocês vão perceber quem é. Eu vou dar uma dica para vocês saberem que nada foge do meu controle, que eu sou um Deus aqui como filho, mas eu tenho a essência do Pai, a essência do conhecimento, de saber aquilo que vai acontecer. Eu tenho essa essência em mim,
E como prova para vocês, eu vou dizer para vocês: aquele que vai me trair, ele vai meter a mão no pão comigo, ele vai molhar o pão comigo, ele vai comer na mesa conosco, e para acabar, para vocês saberem que eu estou falando a verdade, ele vai me beijar na face, e aí então vocês vão ter consciência de que ele é o traidor. Sabe por que ele fez isso? Para mostrar aos seus discípulos que nada foge ao controle dele. Jesus, ele sabe tudo sobre gerenciamento, e ele quer nos ensinar nessa noite, para que a gente pare de bater cabeça, para que a gente pare de viver em confusões, para que a gente pare de brigar por coisas que na verdade não compensam, não valem a pena. Mas você precisa aprender com Jesus nessa noite, amém ou não? Então a mãe, ela percebe, não, ele tem tudo sob controle. E a Bíblia diz que Jesus, ele percebeu que ali existiam 6 talhas de pedra. As talhas, elas tinham um propósito para a purificação dos judeus. Elas tinham um propósito. Mas Jesus então, ele vai perceber que essas talhas, elas serviriam também para um milagre que ele precisava operar, para que uma frustração não predominasse sobre aquela festa de casamento. Então diz o texto sagrado, no versículo 7, que ele dá uma ordem aos empregados. Ele diz assim: peguem essas talhas, encham essas talhas. E o mais lindo de tudo isso, eles não eram funcionários de Jesus, eles não eram discípulos de Jesus, eles eram empregados da festa, mas eles entenderam que quem falava com eles era alguém que trazia sobre si uma capacidade de gestão e um poder para operar milagres fora do comum, porque o texto diz que eles pegaram as talhas e eles encheram as talhas até em cima. O interessante, gente, é que na gestão de Jesus, ele faz também uma gestão oculta. Ele faz uma gestão que nós poderíamos chamá-la qual é a palavra que eu posso usar para mostrar para vocês com mais profundidade aquilo que o Espírito Santo plantou em mim. Ele não faz questão de se aparecer. Ele não faz questão de mostrar que ele era o dono do milagre. Ele não para a festa. Ele não vai chamar todo mundo e dizer assim: ó, presta atenção, porque chegou a minha hora. Não, chegou a hora, mas ele vai fazer questão de agir de maneira abstrata, de maneira secreta, de maneira pessoal e particular. Ele não chama todos os empregados, são 6 talhas, então ele precisava de ter 6 pessoas que acreditassem nele e acreditassem que ele poderia fazer o milagre. Então aqui está a segunda lição de gerenciamento de Jesus, e você precisa entender isso. Você muitas vezes tem sofrido porque tu quer convencer todo mundo, tu quer fazer com que todo mundo acredite em você. Você está muito preocupado com pessoas que não estão preocupadas com você. Você está muito preocupado em convencer pessoas que não merecem o seu convencimento. Você está querendo provar coisas para pessoas que você não tem que provar. Você está preocupado com pessoas que você não tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em agradar a Deus. Você tem que se preocupar em colocar a sua vida na mão de Deus. Não se preocupe se alguém te acusa, não se preocupa se alguém te aponta o dedo, não se preocupa se alguém diz que você é um crentinho de meia tigela, não se preocupa se alguém ri de você. Se preocupe em agradar a Deus. Essas pessoas, elas se preocuparam em agradar a Jesus, e por isso eles entenderam o segredo do gerenciamento: obedecer a Jesus Cristo, acreditar em Jesus Cristo. E Jesus, por sua vez, não se preocupou em convencer a todos. Você precisa entender, querido, que toda unanimidade, ela é... Fale o ditado, você não sabe? Tenho certeza que você sabe, não é pecado não, pode falar. Toda unanimidade, ela é burra. Quando você vê uma unanimidade,
Você pode ter certeza que ela é burra. O que nos motiva, o que nos fortalece e o que nos desafia é o fato de você ter pessoas contrárias a você, pessoas que duvidam de você, pessoas que duvidam da sua capacidade de gerenciar, da sua capacidade de administrar, da sua capacidade de resolver problemas, da sua capacidade de gerar um milagre dentro da sua casa, da sua capacidade de gerar a cura dentro do seu lar, da sua capacidade de levar salvação dentro da sua família. Mas não se preocupe, Jesus acredita em você, acredite nele também, acredite no projeto dele. Pegue a sua talha, encha ela de água, ele vai transformar água em vinho, porque o impossível pertence a ele, não pertence a você cabe acreditar nele e encher a talha. Houveram pessoas que acreditaram nele, encheram as talhas, e depois de encher as talhas, Jesus parte para a terceira lição de gerenciamento. Ele diz assim: agora levai ao mestre Sala. O milagre já havia acontecido. Todo gerenciamento, toda administração, ela precisa contar com pessoas obedientes, com pessoas que entendam o propósito e os caminhos do milagre. Diga comigo, caminho do milagre. Não existe milagre na rebeldia, não existe milagre na desobediência, não existe milagre na sublevação, não existe milagre nesses campos. Entenda isso em nome de Jesus. E esses homens entenderam isso. Eles não pegaram as talhas e não saíram como amostrados para se aparecer para ninguém, para dizer para ninguém: olha o milagre que Jesus fez, olha o que aconteceu, isso aqui era a água que tinha aqui dentro, olha, ele transformou a água em vinho. Veja o que nós acabamos de presenciar. Existem pessoas que, por não saberem guardar segredos, por não saberem tratar em secreto as coisas de Deus, acabam perdendo a bênção de Deus sobre a sua vida. O milagre não acontece porque não sabe tratar em obediência com as ordens que Deus dá. E aqui o que nós estamos vendo, Jesus dizendo assim, ó: levai as talhas ao mestre Sala, e o texto diz: e levaram. E levaram. Eles não discutiram, eles não foram mostrar para ninguém, eles foram levar ao mestre Sala. Vocês se lembram daquele texto, daquela mulher que ficou viúva, lá no livro de 2 Reis, aquela mulher que ficou viúva de uma hora para outra, ela perdeu o seu marido, ficou só ela e o seu filho, e o texto diz que os credores chegaram na sua porta para cobrar as dívidas que o seu marido havia deixado. E aí o que aconteceu com essa mulher? Ela vai no profeta e ela diz para o profeta: o profeta, meu marido, teu servo, é morto, chegaram os credores, eles querem tomar o meu filho como pagamento da dívida, e agora, o que é que eu vou fazer? O profeta diz assim: o que é que você tem na sua casa? Ela fala assim: eu tenho na minha casa uma botijazinha de azeite, já está para acabar, é uma botijazinha de nada, não sei se talvez seria mais que isso, não sei. Não posso traçar uma linha de comparação, mas se você analisar arqueologicamente, uma botija, na época de Jesus, ela daria mais ou menos essas 3 medidas aqui, Pesquise no Google Lino, na sua casa, e você vai ver. Pesquisa lá, botija da época de Jesus, e você vai ver uma botija. Ela disse para o profeta: eu só tenho na minha casa uma botija, que ela tem um pouquinho de azeite. Aí ele disse para ela assim: vai na sua casa, chegando lá você pega a vizinhança, toma vasos emprestados, não poucos, entra para dentro da sua casa, fecha a porta sobre ti e sobre o seu filho, e começa a despejar azeite nas vasilhas que você tomou emprestado. Essa mulher, mesmo sem entender, ela vai, obedece
ao profeta, e ela começa a despejar o azeite que havia na botija, e milagrosamente o azeite se multiplicava à medida que ela despejava. Diz a Bíblia Sagrada que ela encheu todas as vasilhas que ela havia tomado emprestado na sua vizinhança, e o azeite da botija só parou quando acabaram-se as vasilhas. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que essa mulher, ela só desfrutou do milagre porque ela entendeu o que é gerenciamento. Ela recebeu uma ordem do profeta: vai, toma vaso emprestado, entra na tua casa, fecha a porta sobre você e sobre o seu filho e começa a despejar o vaso. E ela vai e faz exatamente como a voz de Deus havia ecoado nos seus ouvidos através do profeta. Ela obedece, ela não titubeia, ela não duvida, ela fecha a porta. Fechar a porta significa quebrar as interferências externas. Ela quebra as interferências externas e ela vai para viver única e exclusivamente na dependência de Deus. E Deus faz um milagre na vida dessa mulher. Por quê? Porque ela entendeu o que é gerenciamento. Gerenciamento faz parte do gerenciamento a obediência que você tem que ter, a ordem que você recebe. Milagre faz parte da vida daquele que obedece. Quando disserem para você, quando Deus disser para você, é pela direita, vai pela direita, meu filho. Quando Deus disser para você, é tempo de parar, pare. Quando Deus disser para você, vá pela esquerda, não titubeie, vá pela esquerda, mas não tenha dificuldade em obedecer à voz de Deus. Faz parte da administração e do bom gerenciamento você seguir na risca aquilo que Deus fala para você, e da mesma maneira você deve fazer na sua vida diária, seja numa ordem que você recebe, ou seja numa ordem que você dá. Cobre das pessoas que elas cumpram estritamente aquilo que é delegado, aquilo que é determinado, porque é aí que vai acontecer um milagre. Jesus disse para aqueles empregados: levem as talhas ao mestre-sala, e eles levaram. Você está me entendendo? Diz amém. E aí então acontece a quarta atitude dentro dessa questão de gerenciamento, porque a Bíblia diz que o mestre-sala provou a água feita em vinho. Ele provou da água feita em vinho. Deixa eu explicar uma coisa para você. Uma coisa que você nunca deve esquecer é que as pessoas, elas farão prova de você. As pessoas farão prova da sua obediência. As pessoas farão prova da unção que Deus derramou sobre você. As pessoas farão prova das ordens que você recebe de Deus e as cumpre, e daquelas que você dá, para ver se você de fato vai perseverar. A Bíblia diz que o mestre-sala, ele provou a água que havia sido transformada em vinho. E quando ele prova, ele chama de cara o noivo, o esposo da noiva. E por que ele chama? Porque um milagre havia acontecido. E o texto sagrado diz, todo homem, diz que ele falou para o noivo: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o vinho inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Na cabeça dele, ele achava que aquilo ali não era fruto de um milagre. Ele estava colocando à prova a ordem de Jesus, o gerenciamento de Jesus, a administração de Jesus, a capacidade de Jesus de operar milagres. Mas Jesus, se tinha uma coisa que ele tinha consigo, era a obediência ao Pai. E porque ele era obediente ao Pai, ele, na sua história, na sua grande maioria, ele encontrou pessoas que também obedecessem a sua voz, e todos aqueles que obedeceram a voz de Jesus desfrutaram de milagre. Por isso, esse mestre-sala, ele quer colocar em dúvida o milagre. Então por isso ele diz para o noivo, ele diz para o dono da festa: todo mundo põe primeiro o vinho bom. Gente, havia uma tradição na época. E qual era a tradição, pastor Moisés? A tradição era o seguinte, gente: o dono da festa, ele pegava o melhor vinho, ele colocava para bombar no começo da festa e encachaçava o povo, porque as festas em Israel, elas duravam 6, 7 dias. Não é que nem hoje não, minha gente, que a gente aluga um espaço, vai ali e acabou, todo mundo fecha a porta, vai todo mundo embora. Não, era muita comida, era muita bebida, era festa. O povo judeu sempre foi um povo festeiro.
E os casamentos, as festas duravam dias. Então, era tradição que o noivo, ele servisse primeiro o melhor vinho, porque aí o povo bebia demasiadamente e perdiam o paladar, perdiam a capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim. Por isso o mestre Sala vai colocar também em dúvida o noivo. Por isso é que ele diz assim, todo mundo, ele está querendo dizer assim, a tradição diz que primeiro é o vinho bom, e depois que o povo tem bebido bastante, que eles estão alterados, então você serve o inferior, mas você fez diferente, você guardou até agora o bom vinho. Por quê? Porque na verdade ele não queria acreditar que aquele vinho bom que ele havia provado era fruto da gestão de Jesus, era fruto da capacidade de Jesus de administrar, era fruto da capacidade de Jesus de operar milagres, de interferir na hora certa, de ensinar a obediência às pessoas. Ele não queria entender, ele não queria acreditar nisso. E a Bíblia diz que assim Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Agora, a pergunta é, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Meu irmão, se você não entender que na sua casa você precisa ser um bom gestor, se você não entender que na sua vida econômica você precisa ser um bom gestor, se você não entender que no seu relacionamento com os seus filhos, com os seus irmãos, que na sua igreja, nos seus departamentos, você precisa ser um bom gestor, você precisa administrar bem essa autoridade, essa capacidade que Deus tem te dado de liderar, de agregar, de fazer com que as pessoas entendam o projeto de Deus. Você vai pagar um preço caro, você vai sofrer muito. E geralmente quem é que sofre? Na casa, por exemplo, sofrem as pessoas que querem cuidar de tudo. Por exemplo, existem homens que eles querem interferir até mesmo na posição do sofá da sala. Tem homem que ele chega em casa, ele vai caçar se a mulher mudou a televisão de lugar, se o vaso está no mesmo lugar que estava de manhã. Ele se incomoda, às vezes, se trocar o copo, se trocar o talher. Ele se incomoda, coisas bobas, coisas insignificantes. Por quê? Porque quer cuidar de tudo, porque quer interferir em tudo, porque quer dar palpite em tudo. Por que trocou o lençol dessa cama? Caramba, meu filho, o importante é que está com lençol. Meu Deus, essa mulher trocou porque aquele lá já estava marcado das tuas costas, que tu dorme sem camisa, suado, e ele fica lá com aquela marca amarela de cama. É por isso que ela trocou. Está encrencando por quê? Ela está administrando, é a casa, é o habitat natural da mulher, ela é a rainha do lar. Deus deu essa autoridade, gestão, administração, mas a gente não, a gente é o super poderoso, né? A gente é o cara, a gente quer interferir em tudo, né? Por que que faz primeiro feijão e depois o arroz? Meu filho, não importa, o que importa é que tudo vá junto para a mesa, para comer. Por que é que faz primeiro? Por que está fazendo isso com fogo baixo? Por que está fazendo com fogo baixo? O que é que te interessa que está fazendo com fogo baixo? Vai cuidar do teu trabalho, vai cuidar da tua vida, vai cuidar daquilo que é da tua competência, vai gerenciar e administrar a tua vida, e Deus vai te abençoar. Deixa aquilo que pertence à tua esposa para ela cuidar. Aleluia, né? Só ouvi as irmãs. Agora eu vou pegar para o lado de vocês. E você, irmã? Trocou esse pneu agora, não precisava trocar. Mas cuida tanto desse carro que tem que limpar toda hora, né? Por que é que tem que sair mais cedo para o trabalho? Se você sair 15 para as 7 horas você está lá. Minha irmã, o que é que tu tem a ver com o horário que o homem vai trabalhar? Dê glória a Deus que ele está empregado, minha filha. Deixa o cara trabalhar. É melhor ele chegar antes do que chegar depois, porque a coisa está difícil, a crise está instaurada. Minha irmã, o tempo é daquele que se dedica. Ele está administrando o tempo dele. Ele
ele sabe o que está acontecendo lá no trabalho dele, você não sabe, você não está lá. Não, por que chegou meia hora atrasado? Eu estou te manjando, hein? Já está traindo maldição para dentro de casa, desconfiança no relacionamento. Isso é demônio, minha gente, isso é espírito maligno, é Satanás querendo acabar com a tua casa, com o teu lar. Ei, cada um na sua, cada um cuidando do seu. A gente precisa aprender, gente, que administrar, gestionar também é uma arte, e Deus também te deu essa capacidade de não interferir em determinadas áreas, e não entrar em determinadas áreas, a não ser que alguém te peça, a não ser que alguém peça a sua opinião, entendeu? Cortou esse cabelo, está feio. Quem te perguntou? Quem foi que te perguntou, intrometido? Cuida da tua vida. Você está entendendo, irmão? Fica arrumando problema, por quê? Porque quem fala dá direito ao outro de falar. Jesus, ele dá exemplos na Bíblia, minha gente, sobre gestão, sobre administração. E eu disse para você que eu ia usar alguns textos, a hora não dá, mas eu só quero lembrar você da multiplicação dos peixes e dos pães. Jesus, ele pega os discípulos, ele diz assim: eu sou um pai organizado, eu não faço milagre na bagunça. Então, em Lucas 9, ele diz assim, Lucas 9, versículo 14, Jesus diz assim: porque estavam ali quase 5.000 homens, então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50, e assim o fizeram, fazendo-os assentar todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, partiu, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Por que é que aconteceu isso? Porque teve organização, porque teve gestão na hora de compartilhar. Porque se ele joga aquele pão para o lado, irmão, tinha dado guerra, tinha dado assassinato, porque o povo estava com fome. Se ele pega aquele peixe e ele coloca em cima da mesa, dá graça, fala assim: salve-se quem puder, irmão, tinha dado pescotapa, karatê, UFC, tinha dado facada, pedrada. Por quê? Porque era muita gente para comer e a comida era pouca. Mas onde há gestão, onde há administração, há milagre de Deus. Aonde há organização, há milagre de Deus. Então entenda isso em nome de Jesus, porque Deus quer fazer milagres na sua vida. Você precisa se organizar. Organize-se. Veja Jesus o que ele faz. Falamos lá da Galileia, agora estamos falando aqui do milagre dos peixes. Mas não, você quer fazer tudo. Olha, tem algumas pessoas aqui na igreja, como eu disse, aproveitar a cantata, né, a liderança que está aqui, todo mundo está. Então, deixa eu aproveitar para fazer aqui uma colocação. Tem algumas pessoas aqui na igreja que às vezes eles me têm como desprovido de responsabilidade. Sabe por quê? Porque eu coloco a liderança na mão deles e não fico interferindo. Eu não fico perguntando toda hora. Eu não fico questionando toda hora. Eu não fico: e aí, meu filho, orou hoje? Falou com Deus? Hein? Fez jejum? Beijou tua mulher hoje? Abraçou seus filhos? Hein? E lá, no teu departamento, como é que é? Foi todo mundo lá? O pessoal ora? O pessoal busca a Deus? Entendeu? As pessoas às vezes chegam para falar para mim, eu falo: meu irmão, está tudo bem? Está tudo bem, então vai fazer o que você tem que fazer. Porque se fosse para mim fazer, gente, eu não precisava de outra pessoa, não precisava de líder. Fosse para eu estar toda hora em cima fazendo reunião, minha gente, olha o tamanho dessa nave que Deus colocou na nossa mão. Olha a grandeza daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Agora pare para pensar: se eu for ter que ficar interferindo aqui, se a cadeira está torta, se não está, se está caindo água em cima dela, se não está, se a cadeira branca ela está limpa ou não, se o irmão está feliz ou ele não está, se o fulano, querido, é por isso que Deus te estabeleceu, é por isso que Deus te levantou, é por isso que você é líder, é por isso que você é obreiro, é por isso que vocês são pastores, para me ajudar a cuidar dessa grande obra. Porque nem Jesus ele trabalhou sozinho, ele tinha os seus discípulos. Isso faz parte de administração, de gestão. Então cada um tendo a sua responsabilidade e fazendo o seu papel, a obra de Deus ela voa. Agora qual é o problema?
O problema é que muitas vezes as pessoas levam o seu comportamento de casa para a igreja e de igreja para casa, e vice-versa. A mesma irresponsabilidade que você trata a sua vida espiritual, você trata a sua vida familiar. A mesma inconsequência com a sua vida financeira, você tem com a sua vida financeira com Deus. As mesmas irresponsabilidades, você carrega elas como uma maldição sobre a sua vida que você não consegue romper. E é por isso que a sua festa, ela está prestes a acabar. É por isso que essa festa das suas bodas em Caná da Galileia, ela está correndo o risco de acabar triste. É por isso que o vinho, ele está correndo o risco de acabar na sua festa. Por quê? Porque aonde não há administração, aonde não há gerenciamento, aonde não há organização, não há milagre. Entenda isso em nome de Jesus. Pastor, mas eu estou passando uma situação difícil. Pior do que a de Jesus? É pior do que a de Jesus? Não precisa me responder, responda para você mesmo. O texto está dizendo aqui, Lucas 9, versículo 14. Ele tinha 5.000 necessidades e ele tinha 5 soluções para 5.000 necessidades. Era 5 pães e 2 peixinhos. Era 5.000 necessidades e 7 soluções. E ele precisava pegar essas 7 soluções e resolver o problema de 5.000. E por que ele resolve? E aí? Por que ele resolve? Porque ele é um bom gestor, porque ele é um bom administrador, porque ele sabe organizar as coisas de maneira a viabilizar o canal de Deus sobre a vida dele. Deus olha para o seu filho e diz: meu filho, você é um cara fantástico, você é um cara organizado. Olha só que organização. Agora sentou todo mundo, repartiu todo mundo, pega os discípulos: Senhor, eu te dou graças por essas 7 soluções que eu tenho aqui, mas elas precisam dar para essas 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Eu não sei quantas tinham. Vamos botar uma conta pequena aí, vai. Se desses 5.000 homens, 3.000 fosse casado, então teria ali umas 8.000 pessoas. Se dessas 3.000 que fosse casado, cada um tivesse um filho, tinha ali então umas 9.000 pessoas. Vamos fazer uma continha básica. Então era 9.000 problemas para 7 soluções. Quem está me entendendo aí, diz amém. Quantas vezes você tem olhado para o Senhor e você tem dito: Senhor, eu não tenho solução, eu não tenho o que fazer, eu não tenho de onde tirar, eu não tenho como resolver. Senhor, está muito difícil. Senhor, eu não consigo organizar as coisas de maneira que tudo possa ficar bem, as coisas voltarem para os seus lugares. Mas eu acredito em Ti, eu quero. Então, Senhor, Ele preparou essa noite, Ele colocou essa palavra no meu coração, para que eu pudesse transferi-la para o seu coração. É possível você ser um excelente gestor. Deus está querendo te aprovar, Deus está querendo aprovar a sua administração, como mãe, como pai, como filho, como aluno numa faculdade, como trabalhador, como uma pessoa responsável. Deus não vai deixar você morrer na vergonha, você não vai viver essa vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus vai glorificar o nome dEle na tua vida, acredite. Deus, Ele vai te abençoar. Organize-se a partir de hoje, em nome de Jesus. Dobre o teu joelho na tua casa e diga para Deus: Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu consigo. Senhor, me ajuda a organizar minha vida, me ajuda a organizar as minhas finanças, me ajuda a cuidar dos meus filhos, me ajuda a cuidar do meu marido, me ajuda a cuidar da minha esposa, me ajuda, Senhor, a me organizar. Final do ano está chegando, irmão, o tentador está na porta, promoção é para tudo quanto é lado, é tudo quanto é loja escrita promoção. Black Friday está aí, doido para te pegar pelo pé. Em nome de Jesus Cristo, repreende o devorador, passa a faca naquele cartão desgraçado, pega aquele talão de cheque e rasga ele no meio, e diga para o Senhor: Senhor, em nome de Jesus, eu não vou cair nessa esparrela do diabo, eu não vou comprar além daquilo que eu preciso, eu não vou fazer loucuras, eu vou viver a
a vida de Deus, eu vou viver uma vida abençoada pelo Senhor, eu vou viver uma vida organizada para a glória de Deus, porque isso está estragando a minha vida, isso está estragando o meu relacionamento. Organize-se, sente, discuta, e coloque as coisas no lugar. Você vai ver, são 7 soluções, pastor, e são muitos problemas. As soluções, elas vão dar para todos os problemas, porque Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é na sua vida. Por isso que eu gosto de Neemias. Para encerrar, por isso que eu gosto de Neemias. Foi o último texto que eu separei ali. Eu não quero ser o super-homem não, mas a mensagem que eu tinha separado para vocês não era essa. E o Espírito Santo plantou essa palavra no meu coração. Eu não sei com quem especificamente Deus está falando, mas não era essa palavra. Está aqui meu iPad, desligado. Eu não sei porquê. Deus mudou essa temática no meu coração nessa noite por causa de algumas pessoas aqui. E Deus conhece você. Deus sabe que você quer acertar. Deus sabe que você quer acertar. Deus conhece o seu coração. Neemias, eu gosto do Neemias, e eu separei aqui, ali sentado, eu marquei, Neemias 2, eu gosto de Neemias porque quando ele é levado de volta para Jerusalém, a partir do capítulo 2, e ele chega em Jerusalém, e ele vê os muros queimados, as portas de Jerusalém totalmente destruídas, a Bíblia diz que quando ele chega em Jerusalém, versículo de número 11, e cheguei em Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado, e de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, e estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia ali lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, contemplei o muro, voltei, entrei pela porta do vale, e assim voltei, e não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais no opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos, edifiquemos e esforcemo-nos as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem o Arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Deixa eu trocar isso aqui em miúdo para você. Quando Neemias faz tudo isso, ele chega em Jerusalém, ele não se precipita, mesmo diante da calamidade, ele não se precipita. O texto diz, e nós lemos, ele ficou 3 dias orando, falando com Deus. E depois que ele fala com Deus, então ele levanta e vai tomar ciência real do estado em que estava Jerusalém.
E depois que ele toma ciência do estado em que estava Jerusalém, ele entra por uma porta, sai pela outra, ele vai para um canto, volta pelo outro, ele faz um mapeamento da cidade de Jerusalém, e ele toma ciência do tamanho do caos que ele enfrentaria. E depois disso, então, ele declara: a mão do meu Deus me será favorável. Deus está comigo. Edifiquemos e esforcemos as nossas mãos para o bem. Mas o que aconteceu? E aqui eu encerro. Como sempre na vida do Neemias e na sua vida, os opositores se levantaram. Teve gente para dizer para ele assim: tu não vai conseguir, é muito trabalho, a cidade está muito destruída, a destruição foi muito grande, tu não está entendendo. Vocês estão querendo afrontar ao rei. E a Bíblia diz que quando ele escuta isso, ele responde: o Deus dos céus. Você pode dizer comigo, por favor? Põe aí o texto, meu filho. Versículo 20 do capítulo 2 de Neemias. Então Neemias lhes respondeu. Vamos falar juntos aqui, pessoal? Então lhes respondi, 2 pontos. O Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos... Para. Isso aqui é importante. Você não pode passar correndo por cima disso. Você tem que no mínimo querer se levantar. Você tem que no mínimo querer mudar a sua gestão. Você tem que no mínimo querer fazer as coisas certas. Faz parte do acerto, faz parte da bênção de Deus. Você precisa no mínimo querer. Nos levantaremos, e nós nos levantaremos e eu vou me levantar. Eu estou entendendo, pastor Moisés, a voz de Deus nessa noite. Eu estou entendendo que Deus está falando comigo. Eu estou entendendo a que área que Deus está me levando, a que área que o Espírito Santo está me levando. Realmente, pastor, eu preciso fechar as torneiras. Realmente, pastor, eu preciso administrar melhor as coisas em casa. Pastor, realmente eu preciso aprender a dizer não. Realmente, pastor, eu preciso aprender a falar que agora não dá. Pastor, eu preciso aprender a dizer que não é o momento. Eu preciso aprender, eu preciso me levantar. Deus está dizendo para você: existe um milagre à sua disposição, mas você precisa tomar a sua atitude. É você quem tem que tomar a sua atitude. É você quem tem que dizer não. Agora Neemias está dizendo para os seus inimigos: vocês estão achando que nós não vamos conseguir? Vocês estão achando que não somos capazes de restaurar Jerusalém? Pois eu vou dizer uma coisa para você: nós somos capazes sim, porque primeiro é o Deus dos céus quem vai nos fazer prosperar. Nós, os seus servos, nós só nos levantaremos, porque Deus não precisa. Por que isso, pastor? Porque Deus, ele não precisa, minha gente, de uma alta capacidade humana, não. Ele só precisa de obediência. Ele só precisa que você ouça a voz dele e coloque em prática aquilo que ele está falando com você. Ele não precisa, você não precisa ser um grande contador, você não precisa ser um grande economista para que as coisas melhorem na sua vida, para que a sua vida melhore, para que Deus te honre, para que você não termine o ano da maneira em que você veio o ano todo. Você não precisa ser um grande economista para que você possa mudar a sua história, mudar a história da sua família, não. Você só precisa obedecer a voz de Deus. Você só precisa entender que Deus está falando com você. Quantas vezes você já brincou de ser rico e ser pobre? Quantas vezes você já ganhou muito dinheiro e você não fechou a torneira, não fechou o ralo, e você viu o dinheiro sair e escoar pelos vãos dos seus dedos? Por quê? Foi culpa de Deus? Não. Foi culpa do Espírito Santo? Não. Foi culpa dos anjos? Não. De
de quem foi a culpa? A culpa foi nossa, a culpa foi sua, que muitas vezes você não soube administrar, não soube gerenciar, não soube cuidar daquilo que Deus te deu. E por falar nisso, o Espírito Santo me faz lembrar, está chegando aí, meu filho, em dezembro, o 13º, se é que você não já recebeu uma parcela, cuidado, o 13º é um privilégio que Deus te dá de receber um salário de um mês que você não trabalha, que você não tem. Então não abra concessão para o diabo, para que você não tenha paz no início do ano. Tá difícil, né, gente? Eu escuto, quando eu paro de falar, eu escuto 2 glória a Deus, glória a Deus. Mas como eu queria que você entendesse que o maior desejo de Deus é te abençoar. Não adianta, minha gente, a gente ficar a vida inteira para Deus dizendo: Senhor, o meu salário é pouquinho. Senhor, o Senhor ainda tinha 5 pães e 2 peixinhos, eu não tenho nenhum. Pois é, filho, mas você não tem uma vara? Pelo amor de Deus, filho, vai ali para Tibiriçá, tem um monte de rio ali, joga essa jossa dessa vara lá e ora ao Senhor. O Senhor vai mandar um peixe, o Senhor vai abrir uma porta, é um contrato que vai mudar a tua história. É uma ação de Deus que vai mudar a sua história. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Aleluia. Então fique de pé, por favor.